Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Marisete Assis, falo sobre espiritualidade aqui nesse canal, sobre desenvolvimento pessoal também. Então hoje o assunto que eu estou trazendo aqui para o canal é sobre a grade energética planetária. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre esse assunto. E hoje eu trago de uma forma geral como essas linhas influenciam na nossa vida, influenciam em nós como seres humanos. Então eu peguei informações naturalmente, né, em vários lugares que falam sobre esse assunto e estou trazendo aqui para vocês através de um texto que eu mesma fiz, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a grade planetária e o que ela é, né, e como ela age em nós, na nossa vida e no nosso desenvolvimento, ou seja, na nossa expansão da consciência. Segundo informações passadas pela consciência Cryon do serviço magnético, através da canalização de Lee Carroll, existem 3 principais redes que são responsáveis pela movimentação energética do planeta, que são a rede magnética, a rede Gaia, também conhecida por rede ancestral, e a rede cristalina. Elas estão interconectadas quanticamente e são interativas. Então, dessa forma, tudo que acontece numa interfere diretamente nas outras. Essas redes de energia são parte de um sistema universal, ou seja, todos os planetas possuem estas redes e elas servem para bloquear as energias que chegam até nós, inclusive os raios UV. Mas em 1988 a Terra recebeu uma grande quantidade de energia vinda do Sol central, que foi chamada de a Grande Convergência Harmônica. Isso possibilitou um aumento da comunicação com esses seres estelares, iniciando assim um movimento de transformação e ajuste em toda a malha magnética. Os seres estelares, obviamente, isso a gente entende desde as consciências que são que atuam, né, na defesa do nosso planeta, que atuam diretamente no nosso desenvolvimento, até mesmo o que a gente conhece como os mestres, né, os mestres ascensos, enfim. Essa carga energética que fez esse ajuste na rede, nessa malha magnética, ela provocou uma intensificação dessa comunicação. Então a comunicação já existia, mas a partir desse acontecimento, isso ampliou, isso ficou muito mais abrangente. Então por isso que foi um boom de livros escritos, de pessoas recebendo mensagens ou tendo visões e coisas desse tipo, por conta desse ajuste na malha magnética. Então, com isso, muitas consciências de outras esferas e dimensões conseguiram se comunicar com a humanidade com mais facilidade, trazendo algumas revelações e gerando uma mudança na consciência dos seres humanos, ou, né, da humanidade de forma geral. Esse foi um grande avanço para todos nós, mas ainda falta muita coisa a ser trazido. Isso acontece porque nós entendemos que em cada época é trazida até a humanidade os novos conhecimentos, mas de acordo com a nossa capacidade de compreensão, com a nossa capacidade de entendimento. E mesmo assim, muita coisa fica no ar, ele fica discutindo, né? A gente pode usar até como exemplo Helena Blavatsky, que na sua época, por se tratar ela de uma consciência já bastante desenvolvida e também comprometida com o avanço da humanidade, trouxe, na época dela, lá nos anos 1800, várias informações que eram tão avançadas que estavam muito além do que a maioria das pessoas podia entender. Mas mesmo assim, esses ensinamentos atingiram algumas mentes que já estavam preparadas e culminaram na fundação da Sociedade Teosófica, que existe até hoje e que seus ensinamentos estão cada vez mais difundidos e aceitos por nós hoje em dia, no momento exato, na época certa que precisaria ser.
Então, voltando a falar aqui sobre a rede magnética, né? Essa rede, ela se conecta a cada ser humano através de uma espécie de malha ligada aos nossos centros de força. Na verdade, é o nosso campo eletromagnético, ou seja, a nossa aura. Então, a gente pode descrever isso, essa ligação, como filamentos mesmo, milhares de filamentos que saem do nosso campo eletromagnético e se conectam a essa rede. Existe, vou ver se eu acho alguma ilustração sobre isso para colocar aqui para vocês, mas não é algo naturalmente que é absolutamente visível e não é também o chamado fio de prata, não é isso. Tá? O fio de prata, ele é uma conexão entre os nossos próprios corpos, desde o nosso corpo físico com o nosso perispiritual e assim sucessivamente. Então, quando a gente, sucessivamente não, até com o perispiritual só, porque quando a gente sai, né, do corpo, em projeção e tal, essa linha é o que nos conecta ao nosso corpo físico e é o que nos puxa novamente para quando nós acordamos. Então essas linhas, né, que nos conectam a essa grade, elas são responsáveis por algumas criações, como por exemplo as crenças que são iniciadas numa determinada época e que se difundem pelo resto do mundo, por várias pessoas, enfim. Quando eu fiz o vídeo falando das linhas de lei, fala que as informações são difundidas muitas vezes em várias civilizações simultaneamente, sem que essas se conheçam. Então existe, né, os estudiosos que fizeram livros a respeito desse assunto, acreditam que essa conexão se dá através dessa linha, da linha de lei, né, então que circula todo o planeta. Então tem um vórtice aqui ligado a um outro vórtice ali e essa comunicação se dá através desses vórtices. Mas como isso chega na pessoa, né? Porque as pessoas são ligadas por esses fios conectores aos seus próprios campos eletromagnéticos. Dizem, né, segundo as pesquisas que eu fiz, que alguns dispositivos artificiais foram colocados dentro dessa grade, que era para nos manter ligado às frequências mais baixas dessa malha. Então, o que seria isso? A gente pode entender como aquelas civilizações que a gente vê, que modificaram, que fizeram experiências desde do início da civilização. Esses dispositivos foram colocados para manter todos nós, toda a civilização, nas mais baixas frequências dessa malha magnética. Só que o que acontece? Nesse boom de energia da década de 80, isso foi modificado, né? E a gente conseguiu ter essa comunicação e a gente conseguiu ir nos libertando dessas baixas frequências. Só que o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: o planeta está rodeado por essa malha magnética e essa malha magnética, ela é, vamos dizer, frequenciada em hertz. Então essas são as mais baixas frequências e dentro dessa baixa frequência, vamos supor, né, isso é só um exemplo bobo que eu estou dando aqui, vamos supor que uma dessas frequências fosse de 0 a 15, a outra vai ser de 16 a 31, coisa assim, vamos, né, imaginando. Então dentro a gente vai... Quando esses dispositivos artificiais foram colocados, era para nos manter nessas frequências mais baixas, mas, em contrapartida, não impedia que nós fôssemos evoluindo dentro daquelas frequências mais baixas. Então, a gente podia sair do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 6, de repente. Então, a gente tinha aquela noção, né, de avanço, que na verdade era ainda limitado àquilo que eles estavam permitindo que nós atingíssemos. Então era um avanço, mas era um avanço limitado, nunca passaríamos daquilo que eles permitissem
que nós passássemos. Com estas modificações na malha energética, esses dispositivos foram sendo retirados. Então nós conseguimos ter essa comunicação mais frequente com essas consciências que querem realmente a nossa evolução, e nós fomos atingindo outros degraus dentro das frequências mais altas, saindo um pouco daquela frequência que nos limitava. Mas é claro, isso tudo depende de nós, depende de cada um de nós. Não é só porque o dispositivo foi tirado que de repente, pum, você subiu de repente, né? Você atingiu um pico ali dentro daquelas frequências mais altas. Não, isso depende de você. Vai depender da sua expansão da consciência. Então, cada vez que a gente atingia um grau mais alto, esses pequenos filamentos que nos prendiam às frequências mais baixas vão se desligando. Eles vão realmente se soltando da malha. Então, por isso que nós vamos liberando, nós vamos nos livrando de algumas crenças que mundialmente conhecidas até, ou mesmo até das nossas próprias crenças pessoais. Então, crenças minhas, que eu não sou boa o suficiente, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e também das crenças, vamos dizer, mundiais, relativas a religiões, né? Eu estou falando religião porque é algo que é mundial, mas não só isso, há várias situações, né? Vários paradigmas mesmo, né? Então a gente vai mudando as questões de paradigmas, tanto religiosos como sociais, como várias outras coisas. Por isso que a gente foi soltando, a gente foi conseguindo ter essa influência maior dessas consciências que querem realmente o nosso crescimento. Nós vamos nos expandindo conforme a gente vai aceitando essas ideias, a gente vai expandindo a nossa consciência, nós vamos conseguindo soltar estes fios dessas que nos prendem na malha das frequências mais baixas. E aí a gente vai se livrando desses paradigmas e vai começando a aceitar outras ideias, outros pontos de vista. E isso é a evolução, e era isso que os tais dispositivos impediam que acontecesse conosco. Bom, parece tudo muito fantasioso e tal, mas por que eu acredito que isso é real? Porque eu tenho um exemplo pessoal de algo que aconteceu comigo no ano de 2019. Eu já falei aqui para vocês, né, no vídeo que eu falo sobre a influência de obsessores ligados principalmente às religiões, e eu contei para vocês uma experiência, isso está no vídeo, né, que tem um anjo na capa, que eu falo desses obsessores, e eu contei lá nesse vídeo uma experiência pessoal, essa mesma experiência com uma pessoa que eu conhecia e que falou para mim que mentores dela falaram que eu não poderia fazer tais e tais e tais coisas. E eu fiquei assim um pouco e tal, até, bom, enfim, tudo lá, toda a explicação está naquele vídeo. Para quem não assistiu, vá lá, eu vou deixar linkado aqui. Vão lá e assistam. Essa mesma pessoa, neste mesmo dia que nós conversamos todas essas questões que ela me falou, todos sobre esses assuntos, ela falou que na EQM que ela teve, ela passou, eu acho que eu até comentei isso lá, ela passou a ver fios que saíam das pessoas, vários fios. E ela chegou a comentar isso com o médico dela, o médico falou que era algo que tinha acontecido no cérebro dela, por uma condição dela ter vivenciado aquela experiência. Quando ela se abriu para realmente entender, ela aceitou e ela vê. Ela disse que ela olha e ela vê nas pessoas vários fios ligados, vários fios, aliás, que saem dessas pessoas. Então, com todas aquelas coisas que ela me falou, ela me disse o seguinte: você, no caso era eu, né, os mentores dela, tais mentores dela, falaram para ela que eu estava me desligando de Deus. Por que isso? Já expliquei para vocês lá naquele vídeo. E em 2013 eu passei a deixar o espiritismo, eu não
não queria mais trabalhar ou me classificar como espírita, e eu passei a me denominar espiritualista e abranger todos os outros ensinamentos que eu estava, ou seja, eu estava expandindo a minha consciência, eu estava abrindo os meus conhecimentos, eu estava entendendo várias outras coisas, eu já estava estudando sobre mecânica quântica, eu já estava estudando várias outras visões, vários outros aspectos da realidade. Em 2019, quando nós tivemos essa conversa, ela falou para mim, e não explicou um porquê, ela só falou disso, eles disseram que você está se desviando de Deus. E eu vejo em você que tem vários fios desligados em você. Então, eles me pediram para que eu religasse esses fios novamente. E eu estava absolutamente iludida com tudo aquilo que ela me falou, né? Porque eu só fui cair a ficha, só fui analisar, só fui pensar algum tempo depois. Então, tá tudo lá explicado no outro vídeo. E aí ela fez um gesto lá, como se ela estivesse realmente religando esses fios em mim. E qual foi a minha surpresa, recentemente, acho que foi o ano passado, em 2023, que eu descobri essa questão da malha energética estar conectada conosco através desses pequenos filamentos. E aí, caiu totalmente, né, a ficha, né, caiu totalmente o entendimento de que o que ela havia feito naquela ocasião, através, né, por ordem dos tais mentores dela, seria me reconectar. Então eles fizeram essa tentativa de reconectar os fios que eu já tinha conseguido desligar para que eu voltasse. Então, se eu seguisse realmente tudo o que eles falaram que era para eu fazer, parar de fazer vídeos, não ser terapeuta e voltar a trabalhar normalmente em qualquer emprego profissional e voltar a frequentar o centro espírita e só, mais nada. Se eu tivesse seguido a risca, eu estaria assim, da mesma forma ainda ligada nessas frequências. Como eu acordei e falei, isso está tudo errado, não é assim, não pode ser feito, mentores superiores não falam o que você deve ou não deve fazer, nós temos nosso livre-arbítrio, então eles não podem determinar para você o que você faz ou deixa de fazer, eles deixam você, eles orientam, eles fazem de alguma forma, mas desde que você peça, desde que você se conecte a eles, né, ou aos mentores, ou à sua própria essência, enfim, situações dessas que a gente já conhece tudo muito bem hoje em dia. Então, quando eu acordei para tudo isso, com certeza, graças a Deus, os meus filamentos se desligaram novamente, eu estou conseguindo crescer e abranger cada vez mais, e hoje em dia eu vejo que muitas coisas que eu ainda estava muito ligada, com muito medo, eu estou conseguindo me desligar e estou conseguindo enxergar. Então é aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado, não é porque nós entendemos que existe isso, que nós deixamos outros ensinamentos de lado, não, o que a gente tem que fazer, e isso eu sinto dentro de mim, que é a minha função, é fazer essa interligação, essa compreensão. Por isso que aquele vídeo que eu tenho aqui no canal também, que é os 3 níveis do desenvolvimento, ele explica exatamente o que é isso, né? Cada faixa do desenvolvimento e a função, vamos dizer, do umbral, de uma colônia, existe não só para aprisionar as mentes e tal, mas existe por uma razão até, porque é necessário que haja para aquelas pessoas que ainda estão ligadas nas baixas frequências, para aquelas pessoas que não se deixam abrir e compreender o que significa tudo isso, né? Então, tem a sua função e não é só, vamos dizer assim, não é administrada por consciências que não querem o nosso desenvolvimento, não. Eles são administrados por consciências amorosas que precisam ainda segurar na mão e tentar de uma forma suave fazer com que aquela pessoa viva novamente e quem sabe nessa elas consigam evoluir, consigam aprender. Então eu sinto
que essa é uma das minhas missões também, é trazer essa informação para as pessoas, para que elas não abominem de vez tudo aquilo que existe, mas que elas consigam compreender. E algumas pessoas eu vejo que já estão compreendendo e eu fico muito feliz com tudo isso, tá? Então, essa é a minha explicação, por que eu compreendo, né, e por que eu acredito plenamente na existência desses fios condutores que nos ligam à malha energética, porque eu tive uma experiência pessoal em 2019 sequer eu sabia de tudo isso, eu nunca tinha lido nada a respeito. Eu já estudava muitas coisas, mas eu mal entendia o que era linha de lei. Eu demorei muito para conseguir entender, e eu só fui fazer um vídeo aqui sobre isso, acho que foi em 2021 ou 2022, acredito, eu não lembro bem, mas eu ainda me esforcei muito para fazer aquele vídeo, porque eu mesma queria entender o que era, então eu pesquisei bastante, eu queria falar sobre o assunto, porque eu queria entender o que era, mas eu não sabia, né? Essa questão dos nossos fios, eu só fui descobrir o ano passado, através de um canal que fala muito sobre isso, que eu acompanho, né? Que é muito bom, tá? Então é isso que eu tenho que passar para vocês como experiência própria, né? E finalizando, então, a gente entende que nós passamos por várias pequenas ascensões dentro de uma mesma faixa frequencial, mas o objetivo maior é de conseguirmos sair definitivamente das faixas mais baixas. Isso é a evolução, isso é a ida, por exemplo, para uma quinta dimensão, mas isso se dá por esforço individual de cada um de nós, aceitando, abrindo a nossa consciência. Então aquela informação que num primeiro momento parece, mas que palhaçada, nossa, que é isso? Você está ouvindo eu falando aqui, está falando, nossa, que bobeira, né? Às vezes eu ponho algum vídeo aqui e o comentário, poucas pessoas comentam, mas às vezes o comentário é isso, quanta palhaçada. Então, assim, eu não ligo, tudo bem, sabe? Porque eu também já fui assim, eu já vi vídeos em que as pessoas falavam coisas e tal, ou lia e tal. Eu lia, né, alguns artigos que eu falava, nossa, que viajou de muito legal aí, como diz o Wagner Borges, viajou na maionese astral, porque eu não estava preparada ainda para compreender, eu não estava preparada para entender. Então, o que aconteceu? Eu deixava aquilo de lado, e de repente a minha mente estava expandindo e de repente aquela informação voltava para mim e aí eu falava, puxa, peraí, o que é isso? Por quê? Porque eu já tinha entendido uma coisa aqui que fazia com que essa outra se encaixasse bem nela, e aí eu começava novamente lá de baixo, indo devagar, estudando e conseguindo compreender. Não é de uma hora para outra, não é fácil e não é simples, requer esforço, requer dedicação e requer boa vontade de não descartar tudo só porque num primeiro momento parece algo estranho. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês o meu exemplo pessoal, que foi dito para mim por uma outra pessoa, de um assunto que eu não tinha conhecimento naquela época, de algo que nós nunca tínhamos conversado na vida, porque tudo que ela falou para mim naquele dia foi novidade para mim, não novidade para mim que eu não conhecesse, mas novidade a respeito da vida dela, né? Tudo que ela me relatou, porque até então, quando nós trabalhamos juntas, ela era absolutamente católica, só frequentava igreja. Então, alguns anos depois, ela falar para mim que ela era médium, que ela estava tendo mensagens de mentores e coisas e tal, foi uma grande surpresa para mim. E isso me prova apenas, né, quando eu vi que toda aquela mensagem dela foram de mentores que, como eu já expliquei no vídeo que eu falo sobre esse assunto, estão também achando que estão fazendo bem, mas eles estão também sendo enganados por consciências maiores que se disfarçam e tudo mais.
eu entendi, né? Hoje eu entendo que é assim, na época eu não entendia, mas hoje também eu entendo que é assim. Então eu sei que essa ligação que ela queria fazer, como seria a conexão novamente com Deus, é no ponto de vista deles. Eu nunca estou me desconectando de Deus. Eu estou cada vez mais indo próximo e cada vez mais entendendo que eu faço parte da fonte divina. E é isso que essas consciências não querem, né? Eles não aceitam, porque eles são ainda muito metódicos. Para eles ainda estão naquela ideia dos primeiros, dos primitivos da Igreja Católica, em que nem a Bíblia era aberta para a população, que era para que a população ficasse inteiramente dependente deles. Então eles têm ainda um pouco dessa consciência, nós temos que ser dependentes ainda, nós não podemos expandir a nossa consciência e entendermos que nós também somos deuses, como o próprio Jesus falou, né? Então é isso. Não descartem as informações, guardem, se não faz sentido hoje para vocês, guardem, porque conforme vocês vão evoluindo nessa malha, vocês vão conseguindo compreender, tá bom? Então o que eu tinha para trazer hoje para vocês era essa informação, espero que vocês façam muito bom proveito delas e espero que tenha ajudado também vocês em alguma questão da vida de vocês, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, agradeço muito. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça, deixa aqui o seu like. Se quiser, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, também pode colocar aqui nos comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho para todas as notificações, porque tem muita coisa vindo por aí, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, deixo vocês sempre com meu forte abraço, um grande beijo, muita paz, muita luz a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!